livro, cuja capa é branca, há um silêncio, há um caos, Laboratório do Caos. E aqui nós temos a participação da Cláudia Rejane. Mas nós estávamos falando sobre etnias, sobre falas, sobre conversação. Como é que esse livro e essa capa chamam a atenção para essa fala, para esse movimento e para essa resposta? Bom, esse livro, O Laboratório do Caos, é uma coletânea, né, de poetas do Cariri, foi lançado em 2013, e ele simboliza, assim, é uma síntese, né, é apenas uma metonímia, uma pequena parte do que está sendo produzido de poesia aqui no Cariri atualmente, né? Nós temos alguns movimentos, tem o movimento roteiro poético boêmio, que a gente faz ocupações poéticas nos bares, nos espaços, né, levando a poesia para onde normalmente ela não chega, né, que são os bares, os lugares, as praças públicas, né? E o Conexão Poética, que é justamente essa ideia da conexão da poesia feita em outros lugares do Brasil, né? A gente já trouxe Chacal e o pessoal do CEP 20.000, o pessoal dos movimentos de periferia lá de São Paulo, né, que é o pessoal das edições Toró, Alanda Rosa, Michel Iaquini, Raquel Almeida, essas pessoas vieram aqui para fazer essa conexão com a gente. E a ideia do livro com a capa branca é essa ideia do caos, né? O caos diz que no princípio não era o verbo, no princípio era o silêncio, né? Tem até uma canção de Arnaldo Antunes que ele fala isso, né? O silêncio foi a primeira coisa que existiu, o silêncio que ninguém ouviu, né? E o verbo vem para romper com esse reinado absoluto do silêncio, né? Porque uma coisa é o silêncio, aquele silêncio meditativo, o silêncio transcendental, né? Como citou aqui nosso amigo João do Crato, mas outra coisa é o silenciamento. Silêncio nos é interessante, mas não o silenciamento. Nós precisamos de voz. E nós quem? Todos os movimentos, todas as pessoas, de todas as cores, de todas as etnias, né? Como diz também uma canção de Lenin muito bonita, que quem gravou agora foi Ney Matogrosso, que ele diz assim: travesti, trabalhador, turista, solitário, família, casal, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual. Então essa é a ideia, né? De uma sociedade, essa ideia do Cariri que nós queremos, né? Me reportando aqui também a fala do João do Crato e do Salatiel e da Valéria, qual é a ideia de Cariri que nós temos? Nós dialogamos com todos os elementos, não só do Brasil, como das galáxias, das Pleiades, não é? E aí nós trazemos esses poetas aqui, os contemporâneos, né? Ricardo Campos, Cláudio Reis, Edson Xavier, vários poetas que tem aqui, os contemporâneos, as mulheres, né? Jeane Duval, Cida Brachas, para dialogar com esses poetas que nos antecederam, né? Os que estão aqui, Abdaral, Salatiel, também Geraldo Urano, né? Que influenciou a todos nós. E trazemos essa voz para esse trabalho, né? E vários outros, não só a coisa do livro, né? Mas nós temos uma força muito grande, a força da oralidade mesmo, de chegar e fazer, né? Do compartilhamento da palavra poética, né? Do compartilhar a palavra que é absolutamente oral, né? E às vezes a escrita ela extrai um pouco dessa força da oralidade. Então tem até uma poesia, né, que dialoga com tudo isso que foi colocado aqui. Sim. Essa poesia é interessante a história dela, né? Foi um mote que o nosso amigo nos deu, né? Ele do nada chegou assim e disse assim: já pensou se da Chapada do Araripe ainda desce pra gente ver o mar? Aí vários poetas fizeram poesias com esse mote, né? E a minha ficou assim: na Chapada intergaláctica desse plano, Netuno conversava com Oxum. A mãe d'água batizou Geraldo Urano numa pedra cariri cor de urucum. E o mestre Patativa lá de cima fez no vale um grande dilúvio de rima, com as águas de Pessoa e de Alencar, como num caleidoscópio, um videoclipe. Já pensou se da Chapada do Araripe ainda desce pra gente ver o mar? Que coisa, que maravilha! Beleza, mas eu tô vendo que você tem outros livros, né? Fala um pouco sobre esses outros livros, sua produção. Certo. Esses livros aqui são da minha pesquisa acadêmica, né? Eu escrevo poesia de verso livre e tudo,
mas a minha pesquisa é sobre literatura de cordel, né? Nós temos uma força muito grande do cordel aqui, né? É uma das grandes escolas de cordel do planeta é o Cariri, né? Com João de Cristo Rei, né? Nós temos a Academia de Cordelistas aqui do Crato, né? Para mim, seu Luciano Carneiro é assim um dos maiores poetas vivos do Brasil, né? E tem a força das mulheres também da academia, né? Bastinha Job, Josine Lacerda, né? Uma outra grande cordelista, exímia cordelista, chama-se Salete Maria, tem o blog dela Cordelirando. Além de ser uma grande cordelista, ela tem essa voz, né? Que a gente está falando de voz, de força. Da mulher, né? Outra exímia cordelista brasileira, um dos maiores nomes do feminismo no Brasil hoje, na linguagem de literatura de cordel, chama-se Jaride Arraes, né? Então, nós temos essa força muito grande do cordel aqui no Cariri. E também as outras linguagens, né? Nós não é só cordel, né? Nessa linha do Cariri falando para o mundo, nós dialogamos com todas as linguagens. Tem a videopoesia, tem heavy metal que é feito no Cariri, né? Então tem cinema, tem diversas linguagens, mas aí a minha pesquisa é especificamente sobre cordel. E esse trabalho aqui, né, o discurso religioso na literatura de cordel de Juazeiro, foi a minha dissertação de mestrado, né? Ele analisa 3 folhetos lá da produção de Juazeiro para pensar, né, entender como é que o Padre Cícero foi representado nesses folhetos. Aí vem o Padre Cícero como santo, né, como taumaturgo e como aquele padrinho, né, no sentido mesmo da pessoa que cuida de um povo, né, e tudo. E esse livro aqui foi a minha tese de doutorado, é o Discurso Político no Folheto de Cordel. O foco primordial dele foi um folheto que eu achei todo sujo no meio da rua, lá no Juazeiro, e eu disse, isso aqui vai ser minha tese de doutorado. Porque foi um folheto lançado por um poeta lá de Juazeiro, que trazia uma imagem sobre a mulher, né, de demonização, não só da figura feminina como do comunismo, né? Na época essa mulher era candidata a prefeita lá da cidade, e todos esses discursos de demonização da mulher e do comunismo estavam presentes nesse folheto, ou seja, na capa de um folheto de cordel estavam símbolos de toda a nossa tradição judaico-cristã, de misoginia e de anticomunismo, tá entendendo? Então esse trabalho foi um trabalho premiado pelo MINC, né? A tese ganhou o prêmio Mais Cultura Patativa do Assaré de pesquisa, na categoria pesquisa sobre cordel. Olha, nós estamos aqui com esse disco é antológico, esse disco é o Avalon, produzido por Luiz Carlos Salatiel e do Abdoral Jamacaru, que está conosco aqui. E eu quero me reportar ao Abdoral dizendo o seguinte, o que eu acho, né? Todas as pessoas, os artistas que eu conheço, começaram em festivais. A partir do festival, muita gente catapultou sua carreira, muita gente fez o Brasil conhecer o trabalho desse artista. Eu pergunto, Abdoral, se foi com você a mesma coisa. E como é que sai do festival até produzir isso aqui? Quando se trata da música com a qual eu me propaguei, né, eu prefiro começar com um poema. Que ótimo! Esse poema diz assim: no princípio era a serra e o verde, e a mim veio a luz, e me vi entre onças e cutias, aí então me compus. Bem me lembro, uma casa era uma rua, e as poças os mares. Vi a calma das vacas pastando, e a paz pelos lares. Era o céu, o lençol todo azul, e eram longe os bares. Eram doces as cantigas das moças, e eram puros os ares. No princípio, era um vale sagrado, e os meus olhos janelas. Era amor, era rio, era relva, e de barro as panelas. Esse poema sintetiza o que era o Cariri durante esse tempo todinho, e a partir daí a gente vai convivendo com essa essência, né? E vai se desdobrando em outras coisas que vão dando continuidade ao que hoje a gente chama cultura caririense, né? Eu faço uma parte desse segmento da música e da poesia. Especificamente eu não me dediquei à poesia, né? A poesia ela é uma coisa que está muito associada à música, e por isso a gente termina relacionando uma coisa com a outra. Pois bem, se tudo isso
no princípio aconteceu todas essas coisas, né? O meu pai, ele principia ao meu trabalho, né? Ele fazendo um trabalho, era um seresteiro, minha mãe era cantora do inário religioso, porque ela era muito católica, e a gente se criou nessa efervescência de coisas, né? Então não tinha outro, terminei sendo compositor. E como compositor, nós participamos de festivais que aconteceram aqui na cidade, onde eu pude mostrar que a gente não tinha oportunidade de mostrar trabalho. Quer dizer, acreditava-se que para ser compositor tinha que se ir para o Sudeste, né? Porque era de lá que a gente ouvia as emissoras de rádio que vinham até aqui, não era nem televisão, era emissora de rádio. Era no Rio vinha a Tupi, aquela coisa, a Globo, aquela coisa, e do São Paulo vinha a Bandeirante. E então a gente terminava achando que isso era possível fazer arte a partir do Sudeste. Então quando aconteceram esses festivais, a gente pôde mostrar que era possível fazer música a partir do Cariri. Entendeu? Porque aí havia essa oportunidade de a gente mostrar. E a gente fez parte desse time que se mostrou capaz de realizar um trabalho fonográfico, né? Aliás, musical, poético. Nós vivíamos uma época em que estava acontecendo muita coisa no mundo também. Acontecia aquela revolta dos estudantes na França, sabe? Que era uma revolta de comportamento, era cultural aquela coisa. Acontecia o Woodstock lá nos Estados Unidos, onde essa atômica era contra a cultura, aquela coisa. E isso era um movimento que acontecia espontâneo, não era assim, pensado para ser isso, né, aquela outra coisa. É o que alguns místicos chamavam de conspiração aquariana, né? Então acontecia vários movimentos. E o Crato, assim, futuramente a gente descobriu que o Crato também aconteceu essa coisa de uma forma espontânea. Então nós fizemos aqui música, jornal, fizemos poesia, fizemos até cinema, fizemos uma porção de coisas. No meio disso tudo, os festivais. Entendeu? Quando terminou esses festivais, aquela coisa do tempo, ficou aquela coisa, né? E aí? O que é que vai fazer com essa produção musical, essa coisa toda? Tá? E ficou, né? Eu tive que ir para o Rio, depois voltei, e assim, eu tinha uma aproximação muito forte nessa questão, eu diria até que de certo modo, assim, o Salatiel, que foi o autor da produção desse disco aí, nessa época eu tinha nele um referencial muito forte, porque eu não sabia me articular culturalmente, eu intuía, mas não sabia falar sobre o assunto, o que é que acontecia comigo, por que é que eu fazia essa música, essa coisa. Apenas a gente sentia e retratava na música, e escrevia como pensava, era uma coisa muito intuitiva. E ele, Salatiel, ele teve essa ideia de colocar esse trabalho a nível de registro fonográfico. Então foi uma empreitada muito corajosa, porque naquela época não tinha estúdio aqui. Se não me engano, talvez não tivesse estúdio nem em Fortaleza. Entendeu? Então ele fez isso, acreditou nessa história toda, e nós fomos para São Paulo gravar no estúdio Vice-Versa, né? Que era de Sai Guarabira, se não me engano, ou era de um deles. E gravamos lá e aproveitamos que tinha outros músicos do Cariri que já moravam lá e a gente convidou-os a participar. Que eram alguns membros do Papa Poluição, entendeu? De um grupo que já tinha participado comigo, que era um grupo nessa hora, do Paulinho, o Aldísio, e amigos deles, que eles conheciam lá, como o Jereba, o Capenga, né? Então foi um disco que eu fui muito feliz de ter todas essas pessoas que convergiram para esse disco. Então o disco terminou saindo e acontecendo de uma forma que surpreendeu a nós próprios, né? Eu acredito que o Salatiel também tenha se surpreendido com isso. Surpreendeu a ele surpreendeu a mim mesmo, surpreendeu as pessoas que jamais imaginavam que no Cariri era possível fazer uma coisa de vanguarda, sabe? Que ainda hoje esse disco foi gravado em 85, 86, por aí assim, né?
Ainda hoje esse disco repercute como uma coisa de vanguarda. Ele ainda hoje é um disco de vanguarda. Entendeu? Ele continua sendo essa proposta. Porque a gente já trocávamos ideias numa região que nós chamamos Parque Municipal, onde frequentava as pessoas que tinham afinidades culturais. E a gente chamava a Turma do Parque, né? Por isso, a Turma do Parque não era só moradores em redor desse parque, mas sim pessoas também com as quais sintonizavam com as ideias que estávamos discutindo no dia a dia. Então, esse disco ele termina sendo uma proposta nessa linha em que ele, de certo modo, ele é porta-voz do que se pensava naquele tempo, desse movimento todo. Isso tudo espontaneamente, porque não se planejava. Apenas discutíamos ideias, até essa coisa saía das entranhas, como o Salatiel está fazendo a mímica ali, né? Então, saía das entranhas da gente e aí foi se manifestando. Mas nós tínhamos tanta ansiedade de fazer aquilo, tanta vontade de fazer aquilo, e aquilo nos representava tanto, que, de repente, saiu de lá poeta, saiu músico, saiu cineastas, né? Nós temos o exemplo de Rosenberg, Cariri, o Geraldo Durano, Salatiel, o José Bezerra. O disco foi apenas um dos acontecimentos desse grande movimento que aconteceu. Então ele chegou na praça e imediatamente ele foi aceito, sabe? Esse disco ele também ele é uma coisa interessante nele, né? A capa dele, como você vê, que é muito bem trabalhada. A capa que é do Romildo. Eu escarro na sua retórica, pois ela exala o odor do enxofre. E a mim não engana, está muito evidente. A sua patente é sabor de suspeita. Você me acua, eu lhe mostro os dentes. Eu lhe mostro os dentes. Ok, nós estamos aqui com mais 2 álbuns, vou chamar de álbuns porque alguns já foram LPs, né? Que era o caso do Avalon, e aqui o Peixe, né? Cuja capa é do Esmeraldo, Sérgio Esmeraldo, e tem esse CD aqui, o Bárbara. Mas eu quero falar mesmo com o Salatiel, que foi o produtor desse álbum, o Avalon, né? E como foi, Luiz Carlos, as dificuldades ou as facilidades, as magias, né, de produzir um CD que foi considerado ao lado do Thiago Araripe, aquele CD Cabelos de Sansão, discos de vanguarda, né? Como é que você vê essa questão da produção especialmente, tá? Veja só, a decisão de fazer o Avalon, né, o álbum, né, é uma decisão assim também de resistência. Nós queríamos demarcar naquele tempo, naquela época, o nosso território. Aqui nós existimos, nós estamos aqui, tipo aquela lança, sim, cravada numa pedra, né? Olha, e Avalon, ele representa toda uma geração, todo um processo, né, que estava culminando, como se diz, com o Avalon, né? Então, era necessário, né, urgente que nós tivéssemos, né, um CD, a expressão material de nossa resistência. Sim. E Avalon representa isso. E Abdoral sempre foi, pra gente, uma representação que a gente fala, esse menestrel do nosso tempo. Esse aí, ele é esse menestrel. Então, nada mais. E a minha proximidade com Abdoral, de construção de uma carreira, de uma musicalidade, né? Sempre estivemos juntos, nós até hoje, né? Nós temos uma relação de amizade de quase 50 anos. Então, ele sempre vai ser isso. Para a gente, ele vai estar à frente. E ele sempre esteve à frente do seu tempo. E Avalon é isso, sempre vai estar. Acho que nunca vai ter um álbum que represente tanto, né? Então, assim, sair daqui para São Paulo, essa odisseia, né? Levando os músicos, chegando lá, encontrando os outros que já estavam lá, que já tinham migrado para lá, né? Para mim, é um prazer enorme. Foi um prazer enorme superar todas essas dificuldades, né? Desde colocá-los no estúdio, né? Juntar os primeiros, né? Cada um com a sua linguagem, porque cada um lá tem o seu grupo, Aves de Arribação, o Papa Poluição, Bendegó, cada um estava num grupo diferente.
Então assim, vamos lá a uma pizzaria, que foi até isso. Vamos a uma pizzaria comer uma pizza e decidir sobre esse disco. E fomos lá no tem um ambiente lá de São Paulo, no Bexiga, fizemos uma mesa enorme de 30 músicos do Cariri lá. Né? E começamos a conversar. Aí eu fui dizer, olha, Baixada, né? Nós estamos aqui para fazer um disco e vamos ver como... Aí foi feito da seguinte forma, como foi tecnicamente. Cada grupo desses pegou uma ou duas músicas, né, para arranjar, assim, até sem Abdoral tomar conhecimento como era. Ele até se surpreendia no estúdio, como é, Abdoral? No estúdio dizia, e esse arranjo? Tá? E ele, porque tinha a voz guia dele, né? E de repente chegava um arranjo, né, maravilhoso, com metais e não sei o que, E cada um foi um processo. Esse disco tem essa característica, sabe? Não foi feito assim, não, vamos decidir agora, e aí como não? Não, cada um fez, e Abdoral, já sabendo, e ele também expondo, porque ele manifestando o que queria, e daqui a pouco chega, assim, um mês depois, chega cada um, ó, tá um estúdio marcado, nós temos um mês ali no estúdio, tantas horas, 60 horas, 100 horas, então vamos começar a fazer. E aí foi. Nesse momento ele ficou lá conduzindo esse trabalho, eu voltei e num outro momento, depois fui lá para masterização e num terceiro momento, de 6 em 6 meses, né, 4 em 4 meses, aí fui mandar fazer o vinil, que também foi uma outra confusão, porque você com aquela fita, né, aquele rolo lá, né, para a gravadora, né? E dá não. Quantos discos são? 1000? Que só, não, 1000 discos, que foram 1000 discos, né? Primeira, foi só essa, né? No vinil eram 1000 discos. E eles não queriam, não, isso é ok, não. E era a Oca, né? Aquela giazinha da Oca, mas saiu. E até hoje, assim, eu digo que ele começa um processo, né, de multiplicação. O Abdoral sabe que quando ele conversa com os meninos, começa a partir dessa história, né, do Avalon e depois. Então, aí, quando se gravou, por exemplo, Flor do Mamulengo, que foi o grande onda, né, daquele momento, aí começou-se o Cariri, começou a partir dali, né, a ser conhecido, né, muitos outros gravaram e tal, e até o Luiz Fidelis, que depois eu acho que é interessante, o Luiz Fidelis gravou, a partir do Avalon, ele gravou o primeiro disco dele, o primeiro vinil dele, a partir desse conhecimento de que o Fidelis estava lá naquele disco também do Avalon, que a gente fez questão de colocar. Seda, né? Então, lá dentro você tem, poeticamente, nós temos Geraldo Ramos, temos Abdoral, tem outros, né? E outras intenções, né? Além dos poetas, nós temos muitas intenções, né? Lá dentro do vinil, que depois o Nelson transformou em CD para poder multiplicar, né? Então facilitar, né? Foi bom. Então é isso. Nós temos o que nos representa. O Avalon, ele nos representa muito bem. Muito bem. Musicalmente. Começando com o vinil e terminando com o relançamento com o Nelson Augusto no Memórias Projeto 107, né? Uma coisa assim, da Rádio Universitária. Legal. Chapada do Araripe, sonolenta tarde cai, noite vem ninar no Cariri. Dorme o canavial, marmeleiro piquezal e as palmeiras do coco. Bye.